pela vida da nossa irmã Flávia Missão. Convido a igreja a se colocar sobre seus pés, irmãos. Vamos estar recebendo a serva do Senhor, nossa irmã Fernanda. Nesta noite vai estar ministrando uma palavra de Deus para o meu e o teu coração. Tenho certeza que Deus já preparou tudo. A nossa oração é para que o Senhor possa ajudar a sua serva e nesta noite ela possa entregar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém? Queria convidar a nossa irmã Lana, ela vai estar orando, apresentando a vida da nossa irmã Fernanda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Chega suas mãos para cá, vamos orar nesta noite. Deus maravilhoso, Pai, Senhor, nós queremos, Jesus, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nesta noite. Senhor, reconhecemos, Jesus, que nós precisamos ouvir a Tua voz, continuar ouvindo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para tratar conosco nesta noite. Deus, queremos te pedir, Senhor, nos ajude, meu Pai, a estar atento à Tua palavra. Ajude, Jesus, a Tua igreja, centraliza a nossa mente, Senhor. Não nos deixe, meu Pai, que a gente fique disperso, mas que a gente venha ouvir a Tua voz, Senhor, e aquilo que o Senhor tem reservado nesta noite para a nossa vida. Senhor, queremos te pedir, usa a Tua filha conforme o Teu querer e a Tua vontade. Jesus, põe, Senhor, as palavras em sua boca. Deus, revista ela do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, derrama autoridade e ousadia nesta noite através da Tua palavra. Senhor, que ela fale não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Teu Espírito Santo tem para falar com a Tua igreja. Fale, Senhor, porque nós precisamos Te ouvir. Trate conosco, Jesus, porque nós precisamos que o Senhor trate nesta noite, Pai. Deus, se houver, Jesus, alguma enfermidade, Senhor, que seja sarado em nome de Jesus nesta noite, e que ela venha sair deste lugar, Senhor, contando vitória da Tua parte, e que nós venhamos sair deste lugar alimentados para a glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, o presbítero já leu, que é em Lucas capítulo 9, verso 23, mas eu gostaria de ler mais uma vez, em nome de Jesus. Lucas capítulo 9, verso 23 ao verso 25. Amém? A palavra do Senhor diz assim, verso 23: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, essa a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Irmãos, essa palavra ela tem mexido muito durante a semana toda comigo. E hoje eu estava na hora do almoço pensando, e hoje a gente vive num mundo que as redes sociais elas têm tem sido um império. Elas têm dominado muita coisa. E eu parei para pensar, se Jesus ele tivesse Instagram, vamos parar para pensar um pouco. Se Jesus tivesse Instagram, assim como todos nós temos, a grande maioria tem, quantos seguidores Jesus teria? Inúmeros, não é verdade? Mas eu e você, quando a gente tem um seguidor no Instagram, ou quando a gente segue um amigo, qual é o esforço e o sacrifício que a gente faz? É só clicar lá, né? Esforço é nenhum. Mas para a gente seguir Jesus, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Para a gente seguir Jesus não pode ser de qualquer forma. Porque o verso 23 foi o verso que mais chamou a minha atenção.
E eu queria meditar nessa noite com vocês apenas nesse verso 23. Porque o verso 23 ele traz 3 coisas que são muito importantes. Primeiro é negar a si mesmo. Segundo é tomar a sua cruz diariamente. E o terceiro é seguir a Jesus. E se a gente parar para analisar, o chamado que Deus tem para a vida de cada um, ele é acompanhado por algo que é chamado de renúncia. Negar a si mesmo é a gente colocar os nossos desejos e as nossas vontades de lado para poder seguir a Jesus naquilo que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Não é fácil, mas também não é impossível. Seguir a Jesus, negar a si mesmo, é um chamado de discipulado. É dizer a Jesus que nós estamos abraçando a dor dele, porque a morte dele foi uma morte de cruz, foi uma morte dolorosa. Estamos abraçando essa morte dele, esse sacrifício dele, para a gente também dizer: Senhor, hoje eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais querer, e a minha vontade e o meu querer é aquela que o Senhor tem para mim. Porque a gente não pode dizer que eu sigo a Jesus e viver com a vida desmantelada do jeito que muita gente vive. Eu não posso dizer que sou seguidor de Jesus sem deixar que Jesus ele trate da minha vida. Eu não posso dizer que eu sigo a Jesus e continuar com as mesmas práticas que o velho homem tinha. A conta não fecha, não bate. Seguir a Jesus, negar a si mesmo, é se anular. É dizer: Senhor, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais querer. A tua vontade é soberana na minha vida, o teu querer é soberano na minha vida. Porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Negar a si mesmo é um ato de coragem. Porque é muito fácil a gente fazer aquilo que a gente quer e a gente deixar os nossos desejos estarem no auge daquilo que a gente quer fazer. Mas o maior ato de coragem que a gente pode ter todos os dias é negar a nossa própria vontade, é negar a vontade da nossa carne. Porque a nossa carne ela é fadada ao erro, a nossa carne ela é fadada ao pecado. E é uma coragem muito grande, cada um de nós, como o irmão Alcides hoje disse: eu sou 100% dependente do Senhor. Irmão Alcides, o Senhor não sabe como o Senhor tem chamado a atenção de Deus para a tua vida. Porque o Senhor hoje colocou no seu coração dizer: eu sou 100% dependente do Senhor. E é isso, negar-se a si mesmo, é colocar totalmente na dependência do Senhor. Porque a gente não pode nada e a gente não é nada. Se o Senhor não nos abençoar, se a misericórdia do Senhor não se renovar a cada amanhecer, se a graça que é o favor imerecido não nos alcançar, nós não somos nada. Nós não temos nada. Hoje aí foi noticiado que o Whindersson Nunes ele procurou ajuda psiquiátrica antes que acontecesse algo. Porque tem pessoas que estão orando pela vida dele. Como tem pessoas que estão orando pela minha vida e pela tua vida. Porque se hoje a gente está de pé, alguém orou por nós, para que a gente pudesse dizer hoje: Senhor, eu tomo a minha cruz, eu nego, Senhor, a minha vontade, para poder te seguir. Seguir a Jesus é um ato de anulação própria. Eu, Fernanda, não tenho mais vontade. Porque quantas vezes a gente tem vontade de ficar em casa e a gente não vem para o culto? Quantas vezes a gente está passando por um momento de tribulação e essa tribulação muitas vezes quer nos dominar e a gente não quer vir para a igreja, achando que ficando em casa Jesus ele vai resolver o problema sem a gente se revestir, porque Deus ele pode fazer tudo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é a única coisa que Deus ele não vai fazer. É a única parte que Jesus não vai fazer, é a nossa. Porque Ele diz, Ele nos ensina, Ele nos dá estratégia, Ele mostra o caminho. Mas quem tem que fazer sou eu e você. É igual a gente ir ao médico e o médico dizer assim: olha, você precisa fazer uma dieta. Se você não fizer, você vai ter as consequências, porque a sua saúde vai se debilitar e você vai morrer. E aí o que é que você vai fazer? Você vai seguir a orientação médica, porque você não quer morrer. Com Jesus não é muito diferente não.
Ele nos dá a estratégia, Ele mostra o caminho, Ele diz como tem que ser feito, mas é eu e você que tem que fazer. Não é o outro que vai fazer, porque a salvação ela é individual. Eu não posso dizer, fulaninho, pega a tua cruz e segue, porque Jesus ele deu uma cruz para cada um. Ele teve a cruz dele, e ninguém queira segurar, carregar a cruz de Jesus, porque ninguém ia suportar aquilo que Jesus suportou. Como eu não sei a cruz de cada um, porque cada um aqui de nós tem uma cruz. E a gente não vai dizer, a cruz de Hildete ela é mais leve do que a minha, porque eu não sei o que a Hildete passa. Eu não vou dizer que a cruz da irmã Tati é mais leve do que a minha, porque eu não sei o que a irmã Tati passa. Mas o Senhor, Ele contempla a vida de todos nós, e Ele sabe a cruz que cada um precisa carregar. Porque já imaginou, se a gente não tivesse cruz, ninguém ia querer nada com o Evangelho não, minha gente. Ninguém ia querer nada com Deus não. Por isso que a gente precisa, como o irmão Alcides falou, a gente precisa ter esse espinho na carne, para a gente lembrar que nós somos dependentes do Senhor. A gente precisa ter esse espinho na carne para lembrar todos os dias que nós somos dependentes do Senhor. Porque se a gente não tiver esse espinho na carne, a gente vai se esquecer e a gente vai querer sombra e água fresca. E depois não reclame, porque não é com sombra e água fresca que Jesus vai agir, não. Jesus ele vai agir a gente abrindo a nossa boca para orar. O Senhor ele vai agir quando a gente fecha a nossa boca, quando a gente está com vontade de gritar e berrar. Jesus ele vai agir naquilo que a gente renuncia em fazer. Por isso que é tão importante a gente negar a si mesmo, porque o homem ele é cheio de si, ele é cheio de eu. Eu posso, eu faço, eu quero, eu tenho. Mas quando Jesus chega, a gente entende que a gente não pode, que a gente não quer, que Jesus é tudo. Porque é tudo sobre Ele, não é sobre nós. É sobre Ele, negar a si mesmo. Por mais que seja uma atitude nossa, é sobre Jesus. É sobre o sacrifício dele na cruz, que não foi em vão. Negar a si mesmo é a gente olhar para a cruz e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor se entregou por mim. Obrigado porque o Senhor fez um sacrifício por mim. Negar a si mesmo não é fácil. Não é fácil. Mas como eu disse, também não é impossível. Negar a si mesmo é todo dia você levantar e dizer: Senhor, me ajude. É a frase, é a oração que eu ensino para minhas crianças. Quando você não souber o que falar, se ajoelhe para o Senhor e diga 3 palavrinhas só: Deus, me ajude. Porque tem horas que está insuportável, irmãos. Tem horas que está insuportável. Irmã Hildete relatou aqui algo que ela tem passado na vida dela. Irmã Hildete também tem passado dias difíceis. Mas eu tenho fechado a minha boca e tenho dito: Senhor, me ajude. Porque só Ele, irmãos, para nos ajudar. Mas a partir do momento que a gente abre a boca e diz: Senhor, me ajude, a gente está negando o nosso erro. Porque a vontade que a gente tem não é a vontade de Jesus. A gente quer agir pela nossa própria vontade. Mas aqui existe uma ordenança: negar a si mesmo. Jesus não está dizendo: querido, se você quiser, negue-se a si mesmo. O versículo não fala isso. Ele diz: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aleluia! Negue-se a si mesmo. É dizer assim: Jesus, eu não quero mais ter essa vida que eu tenho. Eu preciso da tua vida em mim. Senhor, eu preciso, Senhor, da tua vida em mim. Porque se não for o Senhor, nós não conseguimos. A gente já teria desistido. Hoje eu recebi uma mensagem tão linda no trabalho. Porque sabe aquele dia que você vai, que só Jesus contempla, que nem você está se aguentando? E hoje eu recebi no meio do trabalho, assim, no meio do expediente, uma mensagem tão linda, que eu disse para a pessoa, eu disse: obrigada, porque o Senhor me trouxe na tua memória. Foi o Senhor que fez isso. Porque eu confesso, se fosse pela minha força, eu já teria desistido. Quantos aqui
não já pensaram em desistir? Quantos aqui não já pensaram em pegar e dizer assim: Senhor, quero mais não? É natural. Mas a palavra, ela é clara: negue-se a si mesmo. Quando a gente se nega, a gente não tem mais vontade não. É a vontade do Senhor. Negue-se a si mesmo. É um chamado, é uma renúncia, é algo que Jesus chama individualmente para a gente ter uma vida regrada e pautada na palavra dele. Porque negar-se a si mesmo é quando a gente não está com vontade de orar e a gente tem que orar. É quando a gente não tem vontade de ler a palavra, mas a gente vai ler a palavra. É quando a gente não está com vontade de vir à casa do Senhor, mas a gente vem até a casa do Senhor. É quando a gente não tem força de fazer a obra, mas a gente vai fazer a obra. Quantas vezes aqui a gente já saiu para fazer a obra precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de um ombro amigo? E Jesus usou a minha vida e a tua vida para alguém quando nós estávamos precisando. Isso é negar-se a si mesmo. É entender que não é a minha vontade e não é a tua vontade. A segunda coisa que me chamou muita atenção, mas antes de entrar na segunda coisa, negar-se a si mesmo é uma expressão de humildade, submissão e coragem. É reconhecer que nossos desejos e vontades são secundários em comparação aos planos de Deus. Jeremias 29:11 diz o quê? Bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejares. Então o pensamento do Senhor a meu e o teu respeito não é aquele que a gente tem, porque o pensamento que a gente tem sobre nós mesmos é de desistência, mas o Senhor diz que o pensamento dele é maior, é melhor, e aquilo que ele tem preparado não se compara com aquilo que a gente pede, com aquilo que a gente está vivendo, porque tudo aquilo que a gente está passando aqui agora é passageiro. Mas vai chegar um momento que tudo isso vai passar. Eu creio, Senhor, que tudo isso vai passar. Porque, irmãos, eu acho tão lindo aquele hino. Um dia irá findar. Irmãos, eu não sei cantar não, mas tem hora que o meu espírito, a minha alma, ele tem sede de alguns louvores, porque a minha alma, ela está gritando, porque eu anseio, Senhor, o dia que tudo isso vai passar. Eu gosto de viver, eu gosto de estar com vocês em união, de estar com a minha família, mas a minha alma anela esse dia que tudo vai acabar, que tudo vai passar, que a gente não vai mais chorar, que a gente não vai estar mais contando moeda, sabe, que a gente não vai estar se preocupando com o amanhã. A minha alma anela esse dia. E se não for o Senhor na minha e na tua vida, eu não sei o que seria de mim e de você. Eu anelo esse dia para chegar junto de Jesus e poder dizer: Senhor, até que enfim eu cheguei. Encostar a minha cabeça no peito do meu Pai e dizer: Senhor, obrigada porque eu cheguei. Porque o fardo ele está pesado para todos nós. Cada um está carregando a sua cruz. Mas o chamado é pessoal. E é necessário que a gente passe por esse chamado. Irmãos, tem dias que é insuportável. Tem dias que a gente não aguenta, que a gente perde a hora de chegar em casa de noite para ficar caladinho no cantinho da gente, porque a gente não suporta. E parece que não são nesses dias é que mais o inimigo afronta para nos testar. É mais nesse dia que tudo se levanta para tentar, irmãos. Hoje, 5h26 da tarde, porque eu sou funcionária como qualquer outro dentro do trabalho, e uma das funcionárias achou ruim porque eu chamei uma aluna e ela passou um áudio bem desaforado. Eu disse: meu amor, veja só,
eu sou funcionária como você. Resolva com a nossa patroa. Porque eu estou respondendo aqui do outro lado. E eu vi que era o inimigo tentando fazer com que eu chegasse aqui sem estar aprovada para poder falar. Porque não é fácil, não. Não é fácil. Eu tenho aprendido, irmãos, na marra, calar a minha boca. Porque pense numa pessoa que era arengueira, que eu ia tomar satisfação com tudo. Mas hoje eu tenho dito: o Senhor está na tua cruz. E me ajuda a carregar a minha. Porque não adianta eu estar batendo boca com ninguém, nem você. A melhor coisa que a gente pode fazer é: Senhor, está aqui, tome. Tome conta. Porque eu não posso fazer, mas o Senhor pode. O Senhor pode tomar providência. O Senhor pode agir. E agora entrando no segundo ponto, que é tomar a cruz diariamente. É todos os dias. Foi dormir, colocou a cruz lá no cantinho da cama. Acordou, pegue ela e vá. Carregue. Para onde você for, carregue a sua cruz. Porque carregar a cruz é um sacrifício, mas esse sacrifício é necessário. Quando Jesus ele foi crucificado, ele carregou a sua cruz, mas Jesus usou alguém para ajudá-lo a chegar lá no Calvário carregando a cruz por ele. Mas a minha e a tua cruz é eu e você que tem que carregar. Mas é com a ajuda de Jesus, porque Ele não nos deixa só. Ele não nos desampara. Carregar a cruz naquela época, na época de Jesus, onde Ele foi crucificado, é um sinônimo de sofrimento. Hoje em dia, a nossa cruz é dizendo que o Senhor, Ele é uma expressão de redenção, porque Ele venceu naquela cruz. E nós estamos carregando hoje a nossa cruz, porque também nós vamos vencer em Cristo Jesus. Não há nada que o Senhor coloque na minha e na tua vida que Ele não tenha a capacidade de observar, porque Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe e Ele sabe da capacidade de cada um de nós. E Ele está dando a nossa cruz porque Ele está vendo e está dizendo assim: Solânia, tu consegue. Sabe, Micael, você consegue. Cassi, você consegue. Irmã Flávia, você consegue. Porque Ele sabe da capacidade de cada um de nós. Agora, carregar a cruz, irmão, não é a gente sentar e esperar que o outro ore por nós, não. É a gente tomar posicionamento de filho de Deus e estar ali orando e buscando. A gente conhece muito bem a história, né, da cruz, que estava pesada demais, e aí chegou o irmão e foi cortar os pedacinhos da cruz, né, para ela ficar mais leve. Faça isso não, porque a cruz ela tem uma finalidade. A cruz é uma preparação para a gente ir para o céu. Se a gente não carregar a nossa cruz aqui, a gente não vai ser aprovado para ir para o céu. Por isso que a minha alma e a tua tem que anelar esse dia, porque vai passar, vai findar, tudo aqui vai ficar. Mas peça ao Senhor para você também não ficar, para eu também não ficar, porque olha, é por um trizinho só, não precisa de muita coisa não para a gente ficar. Não precisa de muita coisa para a gente ficar. Tomar a cruz é estar disposto a sofrer e enfrentar dificuldades por causa de Cristo. Por exemplo, para um irmão meu, eu não tenho personalidade porque eu sou crente. E eu já disse a ele: glória a Deus que eu não tenho personalidade. Eu tenho estilo de vida. O meu estilo de vida é totalmente diferente do que o mundo prega. Porque o meu estilo de vida é negar a mim mesmo e tomar a minha cruz para seguir Jesus. Porque eu entendi que sem Jesus eu não posso. Eu entendi que o problema do meu irmão em dizer que eu não tenho personalidade, o problema não está em mim, o problema está nele.
E eu tenho que orar para que, do mesmo jeito que Jesus encontrou a minha vida, eu tenha encontro com Ele. Isso é a gente tomar a nossa cruz. Porque a gente é afrontado, irmãos, como a irmã Eudete disse, dentro de casa. O inimigo tem levantado dentro de casa para nos afrontar, para nos entristecer, para nos tirar do propósito. Mas a gente precisa, se calar. A gente precisa fazer a leitura da situação e entender que aquele momento ali foi um momento de uma brecha, foi um momento de legalidade que foi aberto, e a gente precisa interceder pela vida do outro, para que ele tenha a mesma visão e entendimento espiritual que eu e você hoje a gente tem, porque outrora a gente estava naquela mesma posição. Porque ninguém chegou até aqui sem ter passado por prova, sem ter passado por situações que hoje a gente olha e faz assim: eu não vou fazer isso. Mas se fosse em outros tempos, a gente tinha feito igual. Não é verdade? Então hoje eu e você, a gente tem testemunho para dizer, olhar a situação e dizer: Senhor, eu tenho que orar mais. Porque aquela pessoa está precisando de oração. Porque um dia a gente também precisou. Um dia a gente também foi alvo das garras do inimigo, porque a gente não entendia o nosso chamado. Mas hoje, para a glória de Deus, a gente entende. E a gente vive hoje um outro momento espiritualmente falando. Porque hoje a gente não está mais no leitinho, não. Hoje a gente está no mocotó. Porque Jesus, ele dá prova. O caldo vem grosso, porque ele sabe que a gente está pronto para pegar, comer o mocotó, roer o osso e dizer: Senhor, consegui. Mas não é sozinho. Ninguém aqui, tirando as crianças que são pequenas, são imaturas, elas ainda estão no leitinho. E olha que tem criança aqui que já não está mais no leitinho, viu? Porque se der uma ministração para crianças dessas aqui, elas vêm aqui e falam. Aquilo que o Espírito Santo trabalhar na vida dela, ela vem aqui e faz. Então nem eu e você, a gente está na época do leitinho, mas não. Está na hora de pegar o caldo, o mocotó, comer, roer o osso e dizer: Jesus, mande mais. Mas me ajuda, Senhor. Mas me ajude. Porque o segredo é a gente estar na dependência do Senhor. O segredo é se colocar na dependência de Deus. O segredo é esse. Quem tem super crente? Não existe super crente. Tomar a cruz diariamente implica em viver uma vida de disciplina espiritual, rejeitando o pecado todos os dias. Quarta-feira até cantei para os jovens, não foi aquela música de Thales? Mas todo dia o pecado vem e me chama, porque o pecado ele chama a gente todo dia. As propostas, as tentações, os negócios ilícitos, o arrumadinho, todo dia. O inimigo, ele vem com alguma coisa, vem com aquele sapatinho de lã assim, dizendo que é uma coisa muito bonitinha quando não é. E ele lança as propostas. Mas é a gente que está carregando a cruz, a gente tem que ter discernimento para olhar e dizer: não, isso é um laço. E eu não posso me enredar por esse laço, porque é pecado e é de morte. Porque vai me tirar da minha rota de eu me negar, pegar a minha cruz e seguir. Eu preciso ter discernimento disso. Porque todos os dias nós somos tentados pelo pecado. Mas para quê? Para a gente perder a nossa santidade. E santidade não é algo que você passa no cartão, que você faz pix, ou que você vai no supermercado comprar. Santidade é algo que você vai pegar todos os dias na marra, lutando com você mesmo, lutando comigo mesmo. Porque essa carne aqui, ela é falha. Essa carne aqui, a gente anda com ela 24 horas. É a pior tentação que a gente tem, é essa daqui que a gente anda com ela. Ela vive tentando a gente o tempo todo. Porque, irmãos, eu vou falar um negócio que é verdade. Quem nunca aqui olhou uma situação, principalmente mulher, você se encheu assim, vou dar o baile agora.
Se disser que não, vá para o céu direto, viu? Jesus vai arrebatar já já. Porque tem hora que eu olho a situação e faço, Jesus, vem cá, porque eu não quero ir não. Porque se eu for, vou falar de mim mesmo, e eu não posso mais falar de mim mesmo. Porque eu tenho negado a mim mesmo, eu tenho tomado uma cruz e eu quero te seguir. Quem nunca? É você respirar fundo e dizer assim, Senhor, eu preciso permanecer em santidade. Porque a palavra do Senhor em Apocalipse fala, aquele que está sujo, suje-se mais. Mas aquele que está limpo, limpe-se mais, santifique-se mais. Busque mais, desça mais, busque mais, ore mais, jejue mais, entenda mais o seu chamado, se converta mais. Glória ao nome de Jesus. Ah, mas eu me converti somente na minha forma de falar. Quando eu estou em casa, Jesus não está vendo o que eu estou fazendo, Ele está olhando tudo. E você vai prestar conta de tudo. Eu vou prestar conta de tudo. Porque eu não posso ser crente aqui na igreja e quando eu chegar em casa ser outra pessoa. Ou então no meu trabalho ser outra pessoa. Ou então andando na rua dando mau testemunho. E cadê a tua cruz? Tu deixou onde? Encostada no canto da parede em casa, foi? Não. É todo dia. O dia todo. O tempo todo. É o tempo inteiro. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É sobre isso. A minha vida hoje, a tua vida, não é mais sobre aquilo que a gente é sobre Ele. Glória. Toda renúncia que eu e você, a gente faz é para a glória dEle. Todo não que a gente dá para a nossa carne é para Ele. Toda resposta que a gente não dá é para Ele. Glória. É, Jesus. Toda tapa na cara que a gente leva é para Ele. Não é sobre mim, não é sobre Fernanda, não é sobre Fátima, não é sobre Grace, é sobre Jesus. É sobre Ele. É sobre Ele. E o terceiro ponto, que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa ser imitador. Ser imitador de Jesus é seguir o exemplo dele. Você todo dia vai perguntar assim, nessa situação, o que Jesus faria. Mas nesta hora, o que Jesus faria? Mas nessa circunstância, o que Jesus faria? Porque a sua resposta você já sabe. A minha resposta eu já sei. Mas Jesus, se nós dizemos que somos discípulos de Jesus, discípulo é ser imitador do Mestre. Será que nessa noite você pode olhar a sua vida e dizer assim, eu sou imitador do Mestre? Eu sou imitador de Jesus. Eu ando nos passos de Jesus. Eu tenho as mesmas atitudes que Jesus. Não é com os de fora não, viu? É com os de dentro principalmente. Porque muitas vezes a gente quer ser o crentão, a crentona fora, para mostrar aquilo que Deus sabe que a gente não é. Começa dentro de casa. Por isso que o versículo 25 diz assim, ó, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. O que é que a gente está fazendo? A gente está dizendo que Jesus não está valendo nada. Por isso que tem muita gente que diz assim, eu não quero ser crente como fulano. Porque o meu testemunho não dá respaldo de quem Cristo realmente, verdadeiramente é. Eu tinha uma amiga na faculdade,